16, verso 9. Aleluia. Segundo Crônicas 16, 9. Como essa casa está transformada pelo poder de Deus. No espírito, eu não sei se é uma corte. Eu sei que não é esse ambiente que eu estou vendo. É outro ambiente. Amém? Segundo Crônicas 16, 9, diz assim a palavra do Senhor: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Aleluia. Pode se sentar. Glória a Jesus. O tema desta campanha diz que Jesus foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Glória a Deus. Quando eu cheguei aqui, o Senhor me mostrava uma aranha muito grande sobre a igreja, mas o Senhor estava removendo essa aranha aqui. O Senhor está tirando um grande embaraço. Enquanto eu estava ali, a apóstola está sendo ministrada por anjos lá no altar. Este altar se transforma em um jardim. E a igreja está adornada. Sabe quando a gente adorna para um casamento? Que tem aqueles túneis assim? É como se a igreja estivesse assim. E aqui nesse corredor, Deus me mostrava anjos. Me mostrava seringas. Deus vai curar pessoas aqui. Deus está cortando laços de leucemia hoje. Deus está cortando laços de câncer no estômago hoje. Deus está respondendo questionamentos aqui. E o Senhor é vivo e Ele está na casa. Eu estava na minha casa, nas nossas correrias, né? Trabalhando bastante, para não terminar esse ano sem cumprir tudo que Deus mandou, né? Esforçando muito para poder obedecer até o fim, para que o ano que vem a gente entre nesse tempo novo, né? Então a gente costuma refletir e pensar: será que eu já fiz tudo que Deus mandou? Está faltando alguma coisa? E a gente descobriu que estava faltando alguma coisa, que a gente precisava sair ao metrô, às ruas, levar o coral para a rua. A gente descobriu que a gente não tinha feito. Então a gente falou: vamos fazer. Então vamos nos preparar para ir nas ruas. Deus mandou, falta isso, a gente tem que cumprir. E eu estava lá até correndo, arrumando as coisas, minhas filhas ajudando. E Deus falou para mim assim: você vai para a sede. Aí Deus me falava sobre o olhar de Jesus. Então Deus me fazia essa pergunta, né? Que é uma pergunta que Ele tem feito muito para nós na Ceilândia: como está a sua lente? Como é que você tem visto o seu irmão? Cada um de nós carregamos um foco de visão. Cada um de nós temos uma cosmovisão. E com o passar do tempo, com as tribulações, com as lutas, ventanias, maremotos, terremotos, às vezes a nossa lente vai ficando embaçada. Aí a gente passa uma tribulação, às vezes a gente não enxerga direito como deveria enxergar. E eu quero te perguntar: a gente está quase terminando o ano, como é que está a sua lente? Como é que está o seu olhar? Porque Jesus tem lentes novas hoje aqui, amém? Jesus tem remédio para os nossos olhos hoje aqui. Então, queridos, o olhar é uma característica linda do ser humano, né? Através do olhar a gente demonstra amor. Através do olhar a gente demonstra compaixão, alegria. Mas também com o mesmo olhar, às vezes a gente demonstra ódio, raiva, angústia, dor. Então é por isso que muitas pessoas dizem que os olhos são o espelho da alma. Porque com os olhos nós podemos demonstrar muitas coisas. E os nossos olhos mostram como está o nosso interior. E quando a gente medita nas palavras de Jesus, o que ele fez, eu não sei se você já teve a experiência
de se deparar com o olhar do Senhor. O olhar do Senhor Jesus, querido, ele é um olhar maravilhoso. Jesus, ele não fica te olhando para encontrar os defeitos que você tem. Jesus não fica te olhando para encontrar as coisas erradas que você fez. A Bíblia diz que o olhar do Senhor, ele não é de acusação. Ele é um olhar de bondade. Ele é um olhar de misericórdia. Que o Senhor passa pela terra, os olhos dele passam por toda a terra. Ele olha todo mundo. Porque ele tem um objetivo. Ele quer se mostrar. Ele quer se manifestar. Ele quer mostrar-se forte. Mas não é para com qualquer um. Ele quer se mostrar forte para com aquele cujo coração é totalmente dele. Por isso que o Senhor nos aconselha em Tiago a gente não ter um coração dobre, um coração dividido, um coração pleno, é que vai atrair este olhar. No livro de Marcos, no Novo Testamento, a gente encontra muitas passagens, sobre o olhar de Jesus. E alguns estudiosos da Bíblia dizem que parte das informações foram dadas por Pedro, que Pedro conhecia o olhar de Jesus. Então o olhar de Jesus é aquele que nos acolhe, é aquele que nos abraça, é aquele que nos traz para perto. O olhar de Jesus, ele nos familiariza. Sabe quando você vai para uma reunião de, vamos supor, jovens ou mulheres ou homens, que o líder está lá pregando e você chega atrasado, vou dar um exemplo, E aí, você chega todo desconcertado, aí vamos supor, Jesus, ele te olha e fala assim, olha, fica à vontade, obrigada por ter vindo. Aí a gente se sente assim familiarizado com aquela situação. Então é esse olhar. Em Marcos 3, de 31 a 35, diz assim, então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor. E lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Aí Jesus pergunta, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Aí a Bíblia diz que ele olhou todos os que estavam ao seu redor. E quando ele olha, ele diz assim, olha, aqui estão a minha irmã e a minha mãe. Que olhar poderoso. Então Jesus olhou para aquelas pessoas e chamou de meus irmãos, minha mãe, no sentido de familiarizar com essas pessoas. Então, gente, é tão maravilhoso saber que aqueles que fazem a vontade de Deus são considerados familiares íntimos. Hoje eu falei com a Bispa Márcia, a Bispa Jane ali, eu falei, o ambiente, depois que Deus tirou aquela aranha maldita, eu falei, o ambiente está perfeito, porque o perfeito já chegou aqui. Então assim, é tão gostoso quando Jesus nos familiariza, E você que está fazendo a vontade de Deus, passou este ano aí trabalhando, agradando o Senhor, você é considerado íntimo do Pai. Bispo, eu não estou dentro desse negócio aí, mas hoje você pode entrar ainda e dizer, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, amém? Então quando Jesus olha, ele fala para nós, vocês são minha família, vocês fazem parte da minha família, Se você ainda não sabia disso, depois você vai procurar o plano de Deus para a salvação. Você vai ver que Jesus te tirou, te vivificou. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2 que o Senhor nos vivificou. Ele nos tira do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Então você é colocado por Jesus nas regiões celestiais como um cordeiro. É como se Jesus falasse, o que você tem? Aí você diz, eu só tenho mazelas, pecados. Aí ele fala, me dá isso daí e eu vou te dar tudo que eu tenho, porque você me deu tudo que você tem, agora eu vou te dar tudo que eu tenho. E aí ele te dá o reino, ele te dá um novo nome, ele te adota, ele te sela com o Espírito Santo e ele faz com que você seja cidadão do céu. Olha que coisa.
É como se ele pegasse alguém que fosse um mendigo, não tem nada. Ele fala, agora você vai ser uma princesa. Troca a roupa, troca a coroa, troca tudo. Dá um banho nela, bem gostoso, passa aquele creme bem cheiroso, coloca aquela roupa de pedra preciosa, troca os sapatinhos dela. E ela vai comer aonde? No quintal? Não, na minha mesa. Porque é minha princesa. Ou é o meu príncipe. Então é isso que acontece. Então o olhar de Jesus, ele é compreensivo. Em Marcos 14, de 27 a 31, nos mostra outro momento sobre este olhar de Jesus. Como seria a sua morte e a sua ressurreição. A Bíblia diz assim, disse-lhe Jesus, vocês todos me abandonarão, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas, depois de ressuscitar, eu irei adiante de vocês para a Galileia. Aí Pedro declarou, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Aí Jesus olha, asseguro-lhe que ainda hoje, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Mas Pedro insistia ainda mais, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram a mesma coisa. E aí nós sabemos, apesar de prometer, que nunca negaria Cristo, Pedro ficou com medo de morrer. Pedro ficou com medo de ser reconhecido como seu discípulo. E por 3 vezes negou Jesus. Depois disso ele foi tomado pelo sentimento de angústia, sentimentos de remorso, sentimentos de culpa. E naquele momento em que o galo cantou, gente, o seu olhar, nossa, se encontrou com o olhar de Jesus. Imagina, o Senhor voltou-se, está Jesus sendo humilhado, empurrado, cuspido, aí ele está indo, aí ele volta e ele olha para Pedro. Imagina a situação. Pedro se lembra daquela palavra que Jesus falou, antes que o galo hoje cante, você me negará 3 vezes. E a Bíblia diz que ele saiu dali e ele chorou amargamente. É muito forte. É muito forte. E abrindo um paralelo, quando Jesus ressuscita, Jesus vai ter com Pedro na praia. E ele não chega lá e fala, ei capitão, tu me negou, hein, velho? Você pensa que eu não te conheço por dentro? Jesus não fez isso. Ele assou o peixe. Ficou esperando. Pedro, tu me amas? Senhor, sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Diz o hebraico que as 2 primeiras perguntas ele dizia e respondia, eu gosto do Senhor. Mas porque ele estava com vergonha. Mas na última ele disse, Senhor, tu sabes de todas as coisas. E tu sabes que eu te amo. Na última ele disse, Senhor, eu te amo. Ou seja, eu te neguei, mas eu te amo. E Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Olha que olhar poderoso. Talvez você está aí pensando, Jesus, eu te neguei. Estou quase desistindo de vir para a igreja. Eu acho que vai ser o último culto. E Jesus está dizendo, você me ama? Você caiu, mas você me ama? Senhor, eu te amo. Então permaneça dentro do propósito. Que olhar lindo e poderoso. O olhar de Jesus, ele vai buscar corações com fé. No capítulo 5 a gente tem um episódio daquela mulher que sofria há anos com fluxo de sangue. E diz assim a palavra do Senhor em Marcos 5, de 24 a 34. Jesus foi com ele. Com ele quem? Com o centurião, foi buscar Jesus para curar o seu servo. Uma grande multidão seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele no meio da multidão
tocou em seu manto, porque ela pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia. E ela sentiu em seu corpo que estava livre de seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e olhou e perguntou: quem tocou em meu manto? Respondeu os seus discípulos: vês que a multidão aglomerada ao teu redor te aperta e ainda pergunta se quem tocou em mim. Mas Jesus continuou olhando ao seu redor. Quando você toca em Jesus de uma forma diferente, você chama a atenção dele, sabia? Ele para tudo. Está lá no céu, anjos, querubins, serafins, cavaleiros, corais. Gente, lá é lindo. Lá é lindo. As flores de lá é maior do que esse prédio todinho aqui. Lá é lindo, é poderoso. Mas quando você toca nele de uma forma diferente, você adora de uma forma diferente, você ora de uma forma diferente, ele para. Ele começa a sentir. Quem já sentiu virtude saindo do seu corpo aí? Você sente, não sente? Quando você ora por alguém que a virtude sai, você sente, né? É um fluido, né? Mas quando a pessoa está com o coração duro, você não sente nada, né? E Jesus sentiu aquela virtude saindo. Gente, quando você toca em Jesus diferente, ele para. Ele, opa, alguém me tocou aqui. De uma forma diferente. Aí a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, ele não falou assim, a mulher hemorrágica, nada. Ele olhou e falou: filha, a tua fé te salvou. Ele cura a identidade daquela mulher. Eu vou explicar para vocês o porquê. Aquela mulher, ela lutou contra o sistema. Aquela mulher, ela lutou contra a cultura. Aquela mulher, ela lutou contra tudo que a multidão pensava. A mulher menstruada não podia sair com fluxo de sangue pior. Ela era uma imunda que tinha que ficar 7 dias lá dentro de algum lugar. Ela não podia sair. Se essa mulher tocasse aqui para a cultura, era imundo já. Se ela cumprimentasse alguém, a pessoa ficava imunda. Ela não podia fazer nada. Vocês estão entendendo a seriedade? A mulher, ela não está nem aí. A fé dela foi muito maior do que o julgamento das pessoas. E ela vai, meu filho, por fora, vai empurrando e vai. E ela toca em Jesus. Ela pensando, um empurrava para lá, outro empurrava para lá. Gente, a mulher é fraca, gente. A mulher sem força. E um empurra para cá, outro empurra para lá. E a mulher pensando, talvez assim, não, se tão somente eu tocar, eu vou ser curada. Se tão somente eu tocar, eu vou ser curada. E tu toca. Jesus, ops, alguém me tocou. Quem vai me tocar? Mas mestre, olha o tanto de gente que está aqui. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Multidão não significa nada. Às vezes tem milhões de pessoas dentro de uma igreja. E tem um coração que ele é totalmente do Senhor. Ele precisa do Senhor. Ele não tem orgulho, não tem vaidade, não tem nada. Ele só quer tocar no Senhor. Ele só quer a bênção do Senhor. O bispo Darlan já pregou aqui que a palavra bênção no hebraico barak é ajoelhar-se. A gente pensa, não, a pessoa que me abençoa, ela é superior. Ela está nas alturas. A bênção vem quando você está como um servo, de joelho. A palavra abençoar é de joelho. É quando você é humilde. É quando você está ali para servir e não para ser servido. Quando você está entendendo? A palavra bênção foge de status. A bênção é quando a pessoa é humilde de coração. Por isso Jesus fala, você tem que ser manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para a sua alma. Porque o povo está agitado com as coisas, a sociedade está muito doida. Porque não tem descanso na alma. Não tem descanso na alma. As mentes estão... A pessoa está aqui falando assim, vamos supor, o casal está conversando, aí a pessoa está, oh meu
amor, eu te amo tanto, o elefante pisando na formiga. Tipo assim, devagar. Mas, ô meu irmão, tudo bem, comprou arroz. Não é não, desculpa, não, eu ia falar outra coisa. Falta descanso na alma. A alma não é aqui, tá? É a alma. As pessoas estão fragmentadas. As mentes não estão plenas. A pessoa está aqui, ela muda de canal, e daqui a pouco ela pega o celular e ela escuta, e depois ela bota no rádio. Aí ela, não, vou botar uma música, não, eu vou tirar a música, não, agora eu vou ver isso aqui. A mente está assim. E Jesus quer te dar uma mente plena. Deus está falando que está curando aqui mentes aqui nessa noite. Deus está alinhando sanidade mental. Tem gente aqui que não está dormindo, e você vai dormir a partir de hoje. Deus está curando a sua mente, viu? Deus está curando. Tem gente aqui com compulsão alimentar. Jesus está te curando. Você levanta de noite, você olha para a geladeira, e a geladeira olha para você, e aquela coisa, come tudo que está lá dentro. Jesus está te curando disso. Esse vazio do seu coração, Jesus está te curando, viu? Em nome de Jesus. Nós quebramos as cadeias da compulsão aqui, em nome de Jesus. Nós quebramos as cadeias da insônia, em nome de Jesus. Nós repreendemos esse espírito de depressão que está oculto. E é o espírito de câncer que foi liberado contra alguns levitas aqui, ó. A fúria. Deus está soprando esse vento para longe de você. Deus está soprando este vento. Deus falou assim para mim: algo está oculto vai ser revelado, mas não tenha medo, porque o Senhor está na casa. O Senhor está no barco. Aleluia, aleluia, aleluia. Então o olhar de Jesus, ele busca corações com fé. Havia uma multidão ali, mas quem estava com aquela fé era a mulher. Tem que ter fé, irmão. Um dia Jesus falou para mim: filha, sabe por que o povo está com dificuldade para a igreja? Eu falei: não, eu estou querendo saber. Deus falou: porque está faltando alegria. A alegria da salvação, a esperança e a fé. Então nós precisamos resgatar essa alegria. O olhar de Jesus é cheio de compaixão. No capítulo 3 de Marcos, em outra ocasião, Jesus ele entra na sinagoga e tinha um homem com a mão ressequida. A mão do homem era atrofiada, totalmente atrofiada. E as pessoas estavam procurando motivo para acusar Jesus. Então as pessoas observavam ele atentamente para ver se ele ia curar no dia de sábado. Aí Jesus olha para o homem da mão atrofiada e fala assim: se levanta e vem para o meio. Tem gente que fala assim: eu não gosto de ir lá para frente não. Mas tem hora que Jesus chama, né? Vocês viram o que Deus fez aqui quinta-feira? Jesus chamou uma mulher que tinha desistido. O Senhor tocou o coração dela. No final ela disse: sou eu, mulher. Isso é lindo, gente. Isso é amor de Deus pela pessoa, né? Isso é muito especial. Aí Jesus falou assim: ó, se levante e vem para o meio. Aí depois Jesus perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Porque existia uma lei, né? Só que a vida é maior do que a lei. Então, um homem com a mão ressequida, é uma mão seca, né? Uma mão sem circulação. Ele estava naquela reunião. E a Bíblia mostra que aquele homem tentou se esconder da sua deformidade. Aí o esconderijo sempre existe, né? Nas deformidades, as pessoas fogem, elas se escondem. Então a Bíblia mostra que aquele homem tenta se esconder. Só que o que é maravilhoso, gente, é que Jesus veio. Não adianta. Não adianta, aquele homem podia esconder a mão de todo mundo. Jesus está de olho nele. Não adianta a gente esconder de Jesus. Você pode fugir para onde for. Jesus sabe como é que você está. Jesus sabe da sua mão ressequida. Jesus sabe da sua fuga. Jesus sabe. Olha Jonas. Gente, Jesus sacudiu o barco. A tempestade. Ele lá no porão. Chegam os homens. Você é da onde mesmo? Fala aqui para nós. Pois é você que eu vou jogar fora daqui. Porque está dando problema, filho. Ou cumpre o propósito, ou você vai dar problema em algum lugar. E aí aquele homem vem. Gente, é muito forte, né? A pastora Marisa disse: isso é muito forte, gente, é muito forte. Sabe? É muito forte. A gente tem que estar no lugar que Deus determinou. É a raiz.
É a raiz. Vou contar algo para vocês aqui, não é para vanglória, não é para nada. É para vocês entenderem a profundidade da coisa. Eu e o bispo, nós fomos para Curitiba. Em Curitiba nós participamos de alguns cultos assim, poderosos. Deus fez muito lá. Sabe, pessoas que não conheciam o poder de Deus conheceram, porque graças a Deus a gente está debaixo de uma liderança que conhece o poder de Deus, né? As pessoas foram impactadas com grande poder, grandes empresários foram impactados com grande poder de Deus. Esses empresários levavam a gente para vários lugares, queriam estar conosco o tempo todo. Gente, é uma honra tão grande. E aí um dia esse homem chegou e falou assim: olha, eu vou levar vocês hoje num lugar nobre. Nos levou em um lugar de mansões lá de Curitiba, gente. Pensa no lugar das casas. Ele falou: eu trouxe vocês aqui porque eu quero que vocês escolham uma casa. Porque eu quero dar essa casa para vocês. E aí eu olhei para o meu bem, meu bem olhou para mim e eu falei: por quê? Ele falou: porque vocês têm uma essência. E eu estou andando com vocês, eu estou sentindo a presença de Deus. E eu quero pedir para vocês não ir embora. Não vão embora, mora aqui. Eu estou dando tudo. E eu ainda vou abrir uma igreja para vocês. Vou comprar tudo, vou bancar tudo. Vocês só vão ministrar isso que vocês carregam. Aí eu olhei para o meu bem. E aí nós falamos: Deus não nos deu essa direção. Olha a seriedade. Nessa mesma época nós voltamos, porque às vezes a proposta é tão assim que você já volta assim tremendo, misericórdia, meu Deus, me dá força para não sair do teu propósito. Quando a gente chegou em Brasília, a apóstola foi para UTI, teve toda aquela questão da enfermidade dela e tudo, né? E a gente conversou, a gente falava: Deus não falou, né, amor? Falou: não, Deus não falou. Então a gente vai ter que ficar aqui. É um propósito. Você pode estar com a mão ressequida e todo feliz. Jesus está te vendo, não adianta. Qual é o teu propósito? Você está correndo dele, gente. Não adianta, né? Então assim, Jesus, ele desceu do céu para mudar isso. Naquele dia, os religiosos diziam que não era permitido fazer muitas coisas, inclusive curar. Mas aí ele olha ao redor e Jesus fica triste, gente, com o coração duro daqueles religiosos. Eles estavam ali só por causa da doutrina criada por homens. Tem gente que obedece todas as regras, mas o coração está longe. Aqueles religiosos estavam assim, é a multidão. A multidão estava ao redor de Jesus, mas o coração estava duro. Então eles não entendiam o que era misericórdia, gente. Isso irrita Jesus. E nessa passagem nós entendemos que o olhar de Jesus, ele possui compaixão, mas também indignação. Eu tive uma experiência em Goiânia. Nós estávamos lá, eu e o bispo da lei, ministrando, porque nós tínhamos uma igreja lá que infelizmente fechou por conta da pandemia, porque Goiânia é comércio. E na época os comerciantes não tinham como sustentar mais de R$3.500 e a gente não tinha também como. Estava todo mundo naquela luta. Deus me deu uma palavra, uma profeta veio marchando e falou assim: ó, mulher responsável, eu estou te dando uma ordem para colocar a Goiânia na minha mão, porque se eu não falar assim com você, tu não me entrega. E aí foi uma dor de parto, né? Entreguei. Hoje todos que estavam conosco, 60 pessoas, são líderes nas outras igrejas, estão sustentando outras igrejas, né? Mas eu tive que entregar o galpão, né? Quem for lá viu que era o galpão, que tinha um estúdio em cima e tal. Então assim, deixa eu só me situar aqui onde eu estava. Alguém pode me lembrar onde eu estava aqui? Não, no propósito, né? Então, certo. Então aqui Jesus ficou a descobrir, gente, lembrei. Nós estávamos ministrando em Goiânia. Eu nunca vi Deus tão sério. O olhar de Jesus indignado era tão profundo que eu queria me esconder debaixo da cadeira. O meu desejo era subir. E eu pensei: gente, eu estou com a equipe de louvor aqui que eu tinha levado de Brasília, de misericórdia. Será que tem alguém em pecado? Será? A gente já fica assim, né, os pastores. Será que está acontecendo, meu Deus? Por que está essa indignação? Gente, eu tremia assim. Ó.
Eu falei, Senhor, não estou entendendo, misericórdia. Se eu fiz alguma coisa que não te agradou, alguma decoração, que a gente tinha trabalhado muito, tinha uma mesa posta, tinha tudo. Senhor, me perdoe, eu sou dessa. Toda hora eu estou, Senhor, está tudo bem? Como é que a gente está nessa amizade? Está bem? Eu sou assim. Se Jesus ficar calado, eu fico desesperada. Eu já encontro no jejum, já subo um monte, já fico sem dormir, porque eu preciso que ele fale comigo, gente. Eu não sei se vocês são assim, né? E aí eu sei que ele pregando, meu bem pregou e tal e tudo. Aí no final fui pegar o microfone. Quando eu peguei o microfone, Deus me tomou e falou assim: estou indignado com a terra. Eu vou sacudir o mundo. Por que eles estão dançando daquela forma e em pecado contra mim? Eu vou sacudir o mundo. 2019, pandemia. Foi forte. E a gente chega arrepiado. Então o olhar de Jesus de indignação também existe. Não sei se você já teve essa experiência, mas sinceramente eu queria sumir debaixo da terra, que eu não sabia o que fazer. Até que ele falou isso. Quando a gente veio para a Ceilândia, Deus deu uma palavra profética, confirmou. Quando foi um tempo depois, não sei se um mês ou dois, pô, explodiu. Pandemia. Foi muita surra. Mas tem gente que ainda está brincando, viu? Na terra. E o negócio vai ficar pesado. Então o que a gente tem que fazer? Olhar para Jesus. Às vezes a gente ouve a palavra de Deus, mas a gente não permite que Ele olhe lá dentro dos nossos olhos. Talvez você que está aqui nessa noite esteja passando por um momento delicado na sua vida. Então esse é o momento de olhar para Cristo. Sabe? Olhe para Cristo. Você está no lugar certo. Em Hebreus 4,13, aqui a gente encerra, diz: nada em toda a criação, olha, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não se compadeça das nossas fraquezas, mas alguém que, como nós, passou todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude nos momentos da necessidade. Então, independente da sua situação, os olhos do Senhor estão sobre nós. Ele está olhando para nós. Ele não quer te condenar, Ele quer te salvar, né? Por isso Jesus morreu na cruz, para que hoje você fosse perdoado e livre de toda prisão. Ele foi moído por causa das nossas transgressões, mas o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos curados. E Jesus, Ele tem cura para você nessa noite, sabe? Jesus, Ele tem cura para você nessa noite. Eu estava olhando para esse Senhor na primeira cadeira aqui, e Jesus falava assim: Ele está, fale para Ele que o que Ele veio buscar, Ele vai encontrar, porque Ele está no lugar certo. Deus está tocando na saúde do Senhor nessa noite, viu? A princesa, você, meu amor, faz assim, ó. É você mesmo. Deus está cortando um laço de leucemia na sua vida. Pensa a fúria. E a outra princesa do cabelo Chanel, olha lá, é outra. Que o Senhor está cortando um laço de câncer na sua vida. E Deus está fazendo coisas aqui, os anjos já estão se movimentando aqui. Porque Deus veio para curar. Ele está levando a sério. Glória a Deus. A princesa psicóloga levanta a mãozinha assim, ó. Você tem o sim de Deus, viu? Sabe quando as pessoas lembram do passado, mas Jesus passa a borracha assim, ó? Você tem o sim de Deus. Você está pedindo a resposta, tá? Você tem o sim de Deus, viu? Vamos se colocar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Estende as suas mãos aí nessa dimensão. Feche seus olhos.
como se o Senhor estivesse caminhando no meio da igreja e olhando dentro dos seus olhos e dizendo: sabe o que? Eu te conheço. Eu te conheço. Sabe essa ferida profunda? O Senhor te conhece. Sabe essa dificuldade? O Senhor te conhece. Oh, Espírito Santo. Aleluia.